Irmãos, hoje o nosso tema é escatologia futura individual. Olha só, nome bonito. Então vamos estudar agora acerca do futuro, porque até semana passada estudávamos aquilo que já é considerado escatologia inaugurada, ou seja, nós já vivemos nesse período, nos últimos tempos, já estamos participando aí do reino do Senhor Jesus Cristo, e temos tantos benefícios na nossa vida que fazem parte desse reino, que são demonstração dele na terra. Mas agora passamos a considerar essa escatologia futura individual, que acontece com cada um de nós. E aqui, nesse aspecto, nós vamos considerar três elementos, e um deles é a morte física. Depois vamos falar um pouco sobre a imortalidade e, por fim, o estado intermediário, ou seja, o que acontece nesse interim, nesse momento em que você morreu e ainda não veio a ressurreição. O que a Bíblia fala acerca disso? Então, é um tema muito importante e a gente deve entendê-lo à luz da Bíblia. Primeiramente, vamos tratar então acerca da morte física. Uma pergunta que a gente pode fazer é: havia morte antes do pecado? Será que havia morte antes do pecado? Bom, a gente sabe que o resultado do pecado foi a morte para o homem. O homem morreu por causa do pecado. Mas será que não havia morte antes do pecado? Por exemplo, quando a gente pensa na cadeia alimentar, quando a gente pensa da flora, da fauna, mesmo o homem, né? O homem, ele existia comendo o quê? Do que ele se alimentava? Se ele se alimentava de plantas, as plantas precisavam morrer para isso, né? Possivelmente, aliás, cremos, né, que ele não se alimentasse ainda de animais, que isso passou a ser uma realidade só depois, né, em Noé, propriamente. Mas, de qualquer forma, a morte, ela sempre foi parte da realidade da estrutura da Terra. Os animais não eram eternos em si. Em algum momento eles deixariam de existir. Mas, embora a gente possa até debater esse assunto, é um assunto interessante, mas o que nós sabemos é que a morte humana, ela foi sim resultado do pecado. E nós sabemos disto a partir do texto de Gênesis, capítulo 2, quando Deus deu a ordem para Adão, dizendo: Ele deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí eu quero chamar a atenção, na verdade, quem está chamando a atenção é o autor do livro A Bíblia e o Futuro. Eu estou aqui tirando esse texto do livro A Bíblia e o Futuro. Nós vamos, no nosso estudo de hoje, procurar resumir 3 capítulos. Por isso, aperte os cintos, porque a gente vai passar aí por bastante material. Então, ele salienta que a expressão no dia em que dela comeres tem um sentido idiomático, não é um sentido literal. Ou seja, não era assim, comeu, morreu, necessariamente. Mas a ideia de que certamente morrerás. Essa expressão, ela também vai ser usada em outros textos. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, 37, Êxodo 10, 28. Lá em Êxodo, capítulo 10, 28, nós temos o faraó dizendo isso para Moisés, que se Moisés aparecesse de novo, no dia que ele aparecesse, ele certamente morreria. Então, a ideia é que a certeza da consequência, e a consequência para Adão seria a morte. Quando nós vemos lá o texto de Gênesis, então percebemos que depois que Adão pecou e Eva pecaram contra Deus, o resultado disso não foi a morte imediata. Isso nos surpreende com o texto, porque o texto diz que eles morreriam, mas há uma expulsão do jardim do Éden, eles são expulsos da presença de Deus, não tem mais aquela comunhão com Deus e são também afastados da árvore da vida. No texto ali a gente percebe que
houve uma espécie de precaução da parte de Deus para que eles não comessem da árvore da vida e continuassem naquele estado pecaminoso. Então Deus os afasta disto. E isto é o resultado dessa morte também. Uma morte que não tem apenas uma relação física, mas também representa muito mais a separação de Deus, que é a morte espiritual. Então, com o pecado, o homem entrou num estado no qual a morte corporal se tornou agora inevitável. Então, aquela ideia, certamente morrerás. Então, todo ser humano vai passar por essa experiência, a não ser que o seu nome seja Enoque, né? Ou Elias. Aí você vai ser tratado de forma diferente. Mas se não for, todos nós passaremos por esta mesma experiência. Mas aquela morte, a morte que o texto falava, ela implicava nessa separação de Deus. O texto de Isaías que nos fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Deus é a fonte de vida, Ele é a fonte de luz, Ele é a fonte de qualquer energia que a gente possa imaginar. Então, a separação de Deus representa para nós morte, e morte espiritual, e depois a própria morte biológica. Então, o homem biologicamente vivo pode estar morto, e isto é consequência do pecado. Então, a palavra dada, certamente morrerás, ela foi plenamente realizada. Bom, temos aí a morte física como um castigo. Em Gênesis 3,19, o texto diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a pois dela foste formado. Tu és pó, e ao pó tornarás. Há uma discussão interessante, no século passado até, então algo recente, em que se afirmava que a morte, ela era, assim como para os outros seres vivos, ela seria algo natural para o ser humano. Deus já tinha no seu propósito que o homem morresse em algum ponto da sua história. No entanto, quando olhamos aqui para o texto de Gênesis, vemos que, na verdade, ele foi fruto do pecado. Então, aqui está, né? Naquela lista de castigos, Deus diz para Adão: porque tu és pó e ao pó tornarás. E o versículo 22 diz: o Senhor o lançou para fora do jardim, impedindo-o de comer o fruto da árvore da vida. Quer dizer, não é isso que o versículo diz. Aqui está a ideia do versículo, né? Não o texto literal. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele nos diz exatamente esta ideia, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Bíblia é muito clara em mostrar que o resultado daquela ação de Adão não foi apenas o pecado, a morte na vida dele, e também da sua esposa que pecaram, mas de toda a sua descendência. Passamos a ser mortais por conta do pecado. Romanos 8:10, mas Cristo está em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas vosso espírito está vivo por causa da justiça. Não só o nosso corpo morre, quanto ele passa pelo processo de mortificação, vamos chamar assim, ou de decomposição, talvez não seja uma boa palavra, mas de corrupção. Nós sofremos os efeitos do pecado sobre o nosso corpo. Com a idade, ou mesmo estando jovens, nós podemos sofrer por defeitos, né, de funcionamento do nosso organismo, e tudo isso nos traz dor, traz dificuldades. Isso tem a sua origem lá no pecado, isso tem a sua origem nos nossos pais, né, na nossa formação. Então, o texto de Romanos 8 fala que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E o outro texto de Coríntios 15:21 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, colocando novamente a carga de responsabilidade inicial sobre Adão e Eva. Responsabilidade que todos nós temos. Quando uma pessoa morre, nós
vemos ali a morte como uma ação violenta contra a existência humana. Sempre há dor, sempre há sofrimento, sempre há separação, sempre há alguma surpresa. As pessoas, por mais que estejam preparadas para a morte, elas nunca estão devidamente preparadas para a morte. E em muitos casos nós vemos pessoas que entram, né, em choque ou depressão e tal, por conta da separação que a morte nos causa. A morte é uma violência contra a vida, mas o que na verdade é o causador dessa violência é uma violência muito maior, que é o pecado, que é quando nós confrontamos o Deus da vida, o Deus da luz, com a nossa própria vontade, querendo assim roubar-lhe a glória ou tentar dominar aquilo que pertence a Deus. Isso tudo, então, trata. Mas o que é mais importante quando nós lemos a Bíblia é sabermos que há vitória sobre a morte. Então, veja, a gente está tratando até aqui de um aspecto que eu creio que é bastante tranquilo para todos nós, entender que a morte existe. Na verdade, a morte é o melhor argumento de Deus. Eu creio que é C.S. Lewis que fala isso, não é? Quando você pode tentar confrontar Deus de todas as formas, argumentos, filosofias, mas um dia você vai ser chamado à presença dele. E aí você vai saber de fato se tudo aquilo que nós pregamos existe ou não. E se você viveu essa vida de acordo com a vontade de Deus, se você creu no Senhor Jesus, você vai na presença dele com toda a tranquilidade possível de que tanto você viveu o melhor desta vida, quanto você viverá o melhor da eternidade. Agora, se você desprezou toda essa realidade, a morte será o seu último argumento. Você estará na presença de Deus e você terá que enfrentá-lo no seu julgamento. Bom, mas o que a Bíblia nos ensina e que nos traz alegria é saber que há vitória sobre a morte. Esse é o grande ensinamento bíblico e que nos traz alegria, que nos traz conforto. Hebreus capítulo 2 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. De fato, as pessoas que não têm Cristo no coração, elas têm um verdadeiro pavor da morte. A morte assusta as pessoas. É interessante porque quando a gente pensa na religiosidade humana, as religiões, de uma forma geral, elas nascem e têm o seu lugar, né, na sociedade, em grande parte por causa da morte. Começa geralmente quando alguém perde um ente querido e aí, às vezes em circunstâncias difíceis, e quer procurar, a partir disso, entender o significado da própria vida. E se ela não tem a luz do Senhor Jesus, se ela não tem a verdade da palavra, ela vai buscar no ocultismo, ela vai buscar no misticismo, ela vai buscar no espiritismo, procurar falar com a pessoa que faleceu, procurar ter algum contato transcendental, entendendo que a vida não pode ser apenas essa nossa realidade. Quando, por exemplo, um jovem com uma carreira promissora, um cantor, uma pessoa que está ali no auge da fama, de repente morre de um acidente, para os parentes aquilo não faz o menor sentido. Então isso acende dentro das pessoas uma sede, uma necessidade por respostas. E a morte, ela leva muita gente então à religiosidade. Até por isso que Marx, né, Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. É como se as pessoas precisassem ter um calmante para a dureza da vida. É assim que os ateus pensam em relação a tudo aquilo que diz respeito à religiosidade. Não é só o cristianismo, né? Todo tipo de religiosidade humana é uma espécie de ópio, é uma espécie de droga que você toma para aliviar a dor que você sente diante da morte, diante do sofrimento, diante das coisas que a gente não entende. E aí é onde o ateu diz,
nesse lugar onde você não entende as coisas, é que você coloca Deus. É como se fosse chamado Deus das brechas. É o Deus que você põe lá no buraco onde você não consegue aceitar e entender. Fala assim, não, crê pela fé, entrega pela fé e pronto. É como se você colocasse ali um algodão para tapar um buraco. Mas então a morte ela tem esse poder de fato de levar as pessoas a refletir acerca da própria vida e acerca de uma possível vida futura. É um fator que mais leva as pessoas à religiosidade. O que acontece nos nossos dias, curiosamente, é que as pessoas elas estão vivendo tanto, mas tanto para o seu momento, elas estão tão anestesiadas por aquilo que a vida lhes oferece, seja por um celular, pelo trabalho, e elas estão vivendo ali o seu materialismo, o seu consumismo, que elas não estão preocupadas com a vida, o sentido da vida, elas não estão preocupadas se amanhã elas vão morrer, não estão preocupadas de onde vieram, nada. Né? As pessoas vivem simplesmente para o seu momento. Né? Vivemos uma era do hedonismo, que é as pessoas vivendo para o seu próprio bel prazer. Mas aí chega a morte, e quando ela chega, normalmente ela acaba despertando as pessoas para uma realidade maior do que a própria vida. Então, tudo isso para chamar atenção para essa expressão, né? Pavor da morte. As pessoas têm pavor da morte. Quando elas se aproximam da morte, elas começam, então, a temer pelo que virá em seguida e também a temer perder a chance de viver o que elas queriam viver. Não cristão. Cristão tem alegria no Senhor, como nós vamos ver depois. 2 Timóteo 1:10 diz que Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Louvado seja Deus por isso. É assim que a gente encara essa realidade. O Senhor Jesus destruiu o poder da morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. A morte trará um fim ao ato de pecar. Hebreus 12 diz, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nesse texto, referindo-se ao céu, ao lugar onde chegaremos, ele chama os de espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós sabemos que uma das grandes vitórias que a morte nos trará será o fim do ato de pecar. Se o pecado hoje é um fardo nas nossas costas, porque como Paulo lá em Romanos 7, né, lutamos contra esse desejo, essa impulsão por fazer as coisas erradas e por não fazer as coisas certas, então isto vai se findar com a morte. Então, lá no céu, lá na presença de Deus, estarão esses espíritos dos justos aperfeiçoados. E Paulo diz, em relação a essa vitória, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E, segundo aos Coríntios 5, prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o cristão, ele encara a morte dessa maneira. Ele a vê como lucro, ele a vê como vitória. Para nós, a morte não nos assusta. Ela não nos assusta, primeiramente, porque nós sabemos que só vamos partir daqui no momento que Deus quiser. Ninguém vai antes, ninguém vai depois. Cada um vai exatamente no seu tempo. Com Covid, sem Covid, por causas naturais, por acidente, não importa. Deus o sabe. Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim que Jó reagiu à morte dos seus filhos. Então, a nossa vida pertence ao Senhor, o tempo pertence ao Senhor, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que tem propósito para todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, para nós, o viver é lindo, é em Cristo. E o morrer é lindo também porque é em Cristo. Não há tempo ruim para o cristão. E Paulo diz ainda que ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Então, Paulo, que teve uma experiência de ir até o terceiro céu, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele tem um desejo dentro dele de poder habitar com o Senhor, de deixar o corpo presente e habitar com o Senhor. Então, aquilo que Paulo sabia por revelação da parte de Deus, o fazia ter um desejo, um anelo por estar com o Senhor. Bom, então isso é em relação à morte. Agora vamos falar um pouco sobre a imortalidade humana. Como é que nós podemos entender a nossa imortalidade? Porque no momento em que nós morremos, a nossa percepção visível é de que a pessoa partiu, está ali um corpo inerte. Aquilo que era uma pessoa, agora é apenas um corpo inerte. O que nós cremos em relação a esta pessoa? Ela deixou de existir? Como provar que essa pessoa ainda é uma pessoa e ela está em algum lugar? Essa é uma questão que permeia toda a história humana. E quando nós, como cristãos, pensamos na imortalidade da alma, nós não somos os primeiros a pensar nisso. Porque antes de nós, em termos da história, nós já tivemos os babilônios, os persas, os egípcios e os gregos, de uma forma especial, todos eles tinham uma visão em relação à imortalidade do homem. Então isso está como que na própria alma nossa, nós, o ser humano, né, ele pensa nessa realidade como sendo algo futuro, algo real. Então isso passa pelas várias civilizações e os gregos de uma forma especial, Platão pensou muito na questão da alma, na existência dessa alma. Os helênicos, né, o povo grego, né, eles tinham a concepção da separação do corpo e da alma. E para eles, a alma ela era uma parte mais pura do ser humano. Tanto é que eles consideravam que você deveria cuidar da sua alma, mas o corpo já não tinha tanta importância assim. Eles viam o corpo como algo ligado mais à terra, como algo sujo, como algo de menor valor e importância. Daí terem tanta dificuldade, muitos deles, em compreender como Deus pode ter vindo à terra e se tornado carne. Como é que ele pode ter se rebaixado tanto? Os gregos tinham dificuldade em ver o Deus encarnado, enquanto os judeus tinham dificuldade em ver Deus crucificado, cada um com a sua dificuldade. Mas, então, a ideia da imortalidade, ela não é exclusiva do cristianismo. Até porque todas as religiões existentes, elas creem numa continuidade da nossa vida, seja reencarnando-se. Eu creio que esse também era o pensamento dos gregos, eles já criam nessa ideia da reencarnação. Os espíritas creem na reencarnação, os budistas creem na reencarnação, e há outras religiões que também entendem que a alma vai ter algum destino diferenciado dependendo das suas atitudes aqui na Terra. Bom, a Bíblia ensina a imortalidade da alma? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. A Bíblia ensina? Nenhum texto bíblico você vai ler a Bíblia dizendo que a alma é eterna ou a alma do ser humano é imortal. Você não vai ter nenhum texto nesse sentido. Será que, de fato, nós podemos afirmar que a nossa alma é imortal? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 diz que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais pode acessar, né? E nem é capaz de ver. Então, a Bíblia nos diz que Deus é o único que possui imortalidade em si. Porque aí a gente precisa pensar um pouquinho no conceito de imortalidade. O que é imortalidade? É a capacidade inata, intrínseca de não morrer, de sempre existir. Será que nós temos essa capacidade em nós? Será que a nossa alma ela se sustenta sozinha através dos séculos, através de toda a eternidade?
Aí é onde está o grande diferencial entre o que é a imortalidade para Deus e aquilo que é a nossa imortalidade. A grande diferença é que a nossa imortalidade depende de Deus. Ela tem Deus como fonte. É Deus que mantém a nossa vida, mesmo após a morte. É diferente de Deus que é intrínseco nele. Ele é um Deus que jamais pode morrer. Agora, aquilo que nós somos e continuaremos a ser dependendo de Deus. Sejam nós, os cristãos, aqueles que irão viver ao lado do Senhor, ou os ímpios que estarão no inferno, a própria existência deles também vai depender da vontade de Deus mantê-los vivos, porque toda a realidade ela é necessariamente mantida por Deus. Então, somente Deus tem imortalidade. Os outros recebem imortalidade e a possuem apenas na dependência dele. Então, essa é uma realidade. As pessoas, tanto do céu quanto do inferno, sofrerão a eternidade, mas esse sofrimento, essa realidade, vai ser uma contínua relação de dependência com Deus. Como Deus tem vida em si mesmo, João 5,26, assim também ele tem imortalidade em si mesmo. Bom, as Escrituras não utilizam a expressão a imortalidade da alma. A palavra imortalidade é aplicada a Deus, a existência total do homem na hora da ressurreição e a coisas tais como a coroa imperecível e a semente incorruptível da palavra, mas nunca para a alma do homem. Ok? Então, isso é importante que nós saibamos, que a Bíblia não afirma essa imortalidade da alma em si mesma, mas sim esta existência após a própria morte. As Escrituras não ensinam a existência continuada da alma devido à sua indestrutibilidade inerente. Então, esse é o grande diferencial, né? Não há uma indestrutibilidade inerente. As Escrituras não ensinam que uma simples existência continuada após a morte seja supremamente desejável. Porém, insiste que uma vida em comunhão com Deus é o maior bem do homem. Aqui é um ponto importante, que é a própria definição de existência e de vida. O que é ter vida, o que é não ter vida. As pessoas que irão para o inferno, elas estarão vivas. A gente chama da condição da pessoa no inferno de morte eterna ou segunda morte. Isso vai ser terrível. É a separação das bênçãos de Deus e uma condição de estar debaixo do castigo eterno de Deus, da ira eterna de Deus. Essa condição nós dificilmente podemos chamar de vida propriamente, porque aquilo vai representar uma morte, mas uma morte sentida, uma morte contínua, uma morte que não leva à cessação do sofrimento. Aquilo dificilmente poderá ser chamado de vida, porque vida é quando há comunhão com Deus, é quando estamos ligados à fonte da própria vida. A gente lembra daquele texto de João, capítulo 10, em que o Senhor Jesus disse, eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância, porque existe uma vida que é real. O ser humano que não tem Deus, ele não está vivo, no sentido amplo da palavra, no sentido do que é a vida, naquilo que Deus quer nos dar, naquilo que Deus nos fez para viver. Então, há muita gente que está morta por aí. Então, o Senhor, ele quer nos dar vida, e vida é abundância. E a gente sabe que o dia que estivermos na eternidade, nós desfrutaremos dessa vida em abundância de forma plena. Quarto, a mensagem das Escrituras acerca do futuro do homem é a ressurreição do corpo. Então, a Bíblia não fala sobre a imortalidade da alma, ela não prega a imortalidade, mas o que ela fala, sim, é acerca da ressurreição do corpo, ela afirma a ressurreição do corpo. E aqui é um ponto muito importante que diferencia da visão grega, porque, de novo, os gregos faziam essa dicotomia, essa divisão entre alma e corpo.
e enxergavam que a alma era o aspecto da vida que mais tinha valor, mais do que o próprio corpo. A Bíblia não vê assim. A Bíblia enxerga o homem como sendo a sua parte física e espiritual. As duas juntas é que formam o homem, e não uma em separado da outra. Nós somos um todo orgânico e um todo unido. E por isso que o que a Bíblia nos traz como esperança é a ressurreição do nosso corpo, porque ela nos vê como um corpo e não como almas que estão como que presas a um organismo. Não. A palavra de Deus vê o homem como um todo. Então, acerca desse aspecto, nós concluímos que o conceito glorioso de imortalidade da alma não é uma doutrina distintivamente cristã. Antes, o que é central na escatologia bíblica é a doutrina da ressurreição do corpo. É o que a Bíblia prega, é a ressurreição do corpo. Se desejarmos usar a palavra imortalidade com relação ao homem, digamos que o homem, mais do que a sua alma, é imortal. Então, quem é imortal é o homem. Mas o corpo do homem precisa passar por uma transformação através da ressurreição antes que ele possa desfrutar totalmente de imortalidade. Então, nós vemos que o plano de Deus sempre foi a restauração do todo, daquilo que o pecado corrompeu. O pecado trouxe a morte física. Jesus veio e destruiu o poder da morte, de modo que aqueles que morrem voltarão a viver, e voltarão a viver na sua condição anterior. É claro que haverá também mudanças, alterações aí que Paulo fala, especialmente na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Alterações ali de natureza da nossa carne propriamente, mas com uma continuidade com aquilo que nós somos hoje como seres humanos, com a nossa identidade. Ok? Então, agora, o que acontece então nesse período antes da ressurreição? Se a Bíblia tem como mensagem central a ressurreição do corpo, e é dessa forma que nós enxergamos a nossa relação com a morte é uma relação de esperança, expectativa pela ressurreição. E o que acontece então durante esse ínterim, antes que a ressurreição aconteça? É aí onde nós entramos no tema, o estado intermediário. Esse é um assunto muito importante, porque nós temos muitas religiões e seitas ao nosso redor que procuram ensinar, inclusive, entre os ensinamentos aí, o sono da alma. Esse é muito comum. Eu creio que os adventistas tenham esse pensamento, entre outras religiões, que o ser humano, ele fica, quando ele morre, ele fica como que dormindo ali no sepulcro. E, para justificar essa ideia, utilizam-se de vários textos que falam, que usam esse eufemismo, que está dormindo no Senhor, que está dormindo. E é claro que isto é apenas uma forma, um eufemismo, para a ideia da morte. Mas vamos dar sequência. Então, deve ser admitido que a Bíblia fala muito pouco acerca do estado intermediário. A gente tem que admitir isso. Nós gostaríamos de ter muitos textos que nos falassem, olha, como é que é o céu, como é que é aquela realidade. O apóstolo Paulo, que esteve lá no terceiro céu, que ele detalhasse o que ele viu, mas ele não fala nada. E a gente fica assim apenas com pequenas janelas acerca dessa realidade. Quando a gente abre lá em Apocalipse, tem alguns textos que abre assim uma janelinha para a gente dar uma espiada e fecha de novo. E a gente fica com aquela água na boca, a gente fica com bastante curiosidade. E aquilo que ela diz acerca dele é contingente à sua mensagem escatológica principal sobre o futuro do homem, que diz respeito à ressurreição do corpo. Então, sempre ligada a essa ideia da ressurreição do corpo. Entretanto, permanece o fato de que há evidência suficiente para nos capacitar a afirmar que, na morte, o homem não é aniquilado e o crente não é separado de Cristo. Então, a gente tem evidência suficiente na Bíblia para ter essa certeza. Primeiro, que o homem não deixa de existir, ele continua existindo. E segundo, que o crente
ele não é separado de Cristo. Então, esse é o nosso maior conforto, que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E também outros textos aí que nós vamos considerar. Existem pelo menos 3 exemplos claros do Novo Testamento, onde a palavra psirre, que é alma, é usada para designar aquele aspecto do homem que continua a existir após a morte. Essa palavra em grego é a mesma que dá origem à psicologia, estudo da alma, estudo da psique. Em grego, aqui a gente diria psirre, mas é a mesma palavra. E veja aqui então como ela é utilizada nesses 3 textos do Novo Testamento. Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, nesse texto, nós temos essa relação, né, entre o corpo e a alma, os dois aqui apontados, e a diferenciação de que o que alguém pode fazer com um organismo, né, o ser biológico, o corpo, não pode fazer com a alma. Alguns, ele diz aqui, então, a ideia do texto é dizer o seguinte, que nós, como pertencendo a Cristo, não devemos temer aqueles que podem nos fazer mal, inclusive tirar a nossa vida. Ser fiel até a morte, porque Jesus diz, e dar-te-ei a coroa da vida. Antes, o contrário, aqueles que vivem para agradar a quem quer que seja e não a Deus, então deveria temer aquele que pode matar a alma, né? Aquele que pode fazê-la perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Porque há uma expectativa escatológica de que o ímpio será ressuscitado também e ele será lançado no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, lá em Apocalipse, nós temos um texto que, de repente, mostra a realidade daqueles que partiram de forma violenta, como mártires da fé, e estavam ali na presença de Deus. E estavam ali, e a gente vê no texto, lá em Apocalipse 6:9, depois é interessante os irmãos darem uma passadinha lá, e perceberem que aquelas pessoas estão conscientes, elas têm conhecimento, elas sabem o que aconteceu com elas, elas sabem o que ainda está acontecendo. E elas indagam a Deus até quando aquilo iria continuar acontecendo. E a resposta de Deus é que aquilo iria continuar acontecendo, até que todos aqueles que deveriam passar pela mesma situação, passassem. Então Deus tinha ali um número certo de pessoas que passariam por esse mesmo martírio. Então, vemos ali a consciência dessas pessoas após a morte. E o texto mostrando, então, que elas estavam ali conscientes e dialogando, inclusive. Apocalipse 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todo o texto de Apocalipse é um texto que serve para o conforto da igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida, martirizada, uma série de dificuldades. E aí João vê que aqueles que passaram por esse martírio estavam na presença de Deus. Estavam ali por causa de Cristo, por causa do Cordeiro. Então, eles são os vitoriosos, os vencedores, e não os imperadores, aqueles que os mataram. Esses um dia serão julgados pelo Senhor. Mas ali estão, então, essas almas, essas pessoas, mas elas não estão ainda completas. Elas estão aguardando o momento em que o Senhor Jesus voltará e elas serão ressuscitadas. Concluímos, portanto, que não é ilegítimo nem antibíblico usar a palavra alma para descrever o aspecto do homem que continua a existir após a morte. Essa conclusão é importante porque no ponto passado dissemos que a imortalidade da alma ela não é apresentada de forma objetiva na Bíblia, mas a ideia da alma, ela existe e ela é apresentada claramente.
Devemos acrescentar que, às vezes, o Novo Testamento usa a palavra pneuma, espírito, para descrever esse aspecto do homem. Por exemplo, aí você tem alguns textos. Então, nós entendemos que a Bíblia, ela utiliza tanto o termo alma quanto espírito para descrever esse aspecto da vida humana, que é o aspecto espiritual. Existe entre as pessoas, geralmente, uma divisão entre os que entendem que alma e espírito são a mesma coisa, que é a minha visão, né? Chama-se dicotomista, né? Uma visão dicotomista, e existem aqueles que têm a visão tricotomista. Né? Pensam que o homem tem três aspectos, que é o corpo, alma e espírito. As Escrituras ensinam claramente que o homem é uma unidade e que corpo e alma, ou corpo e espírito, são inseparáveis. Né? Somos um ser. Ninguém anda por aí com a alma solta, né? A alma está sempre ligada ao seu corpo. O homem só é completo nesta espécie de unidade psicossomática. Psico, né? E da psique, da alma, e soma, também é uma palavra grega que é corpo. Porém, a morte faz surgir uma separação temporária entre o corpo e a alma. Quando a gente pensa nisso, que o homem foi feito uma unidade psicossomática, nós entendemos o quanto é violento para o homem essa separação do corpo da sua alma. É uma coisa atroz o que acontece. O homem, de repente, tem a sua existência em parte interrompida, né? Sua condição física interrompida, e ele agora é uma alma querendo, né? Buscando o momento em que poderá retornar ao seu corpo para ser um ser completo. Uma vez que o Novo Testamento ocasionalmente realmente fala das almas ou dos espíritos dos homens como ainda existindo durante o tempo entre a morte e a ressurreição, nós também podemos fazê-lo, desde que lembremos que este estado de existência é provisório, temporário e incompleto. Ok? É sempre nessa linha que a Bíblia vai apresentar a realidade da nossa expectativa, é da ressurreição. Uma vez que o homem não é totalmente homem sem corpo, a esperança escatológica central das Escrituras em relação ao homem não é a simples existência continuada da alma, conforme o pensamento grego. Olha, o diferencial está aí, que para o grego seria suficiente uma alma penada, já seria uma coisa maravilhosa. Mas é a ressurreição do corpo. Então, vamos pensar aqui nessa ideia do estado intermediário, como ele é apresentado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a palavra Sheol. Sheol é a maneira veterotestamentária de afirmar que a morte não acaba com a existência humana. Então, você tem o Sheol, que é normalmente traduzido, tem a ideia do reino dos mortos. Então, se você foi para o Sheol, é porque você morreu. E aí você está em algum lugar que pertence aos mortos. Então, deve ser entendido figuradamente como designando o estado de morte. Então, você tem alguns textos: chorando, descerei, isso é Jacó falando, a meu filho até a sepultura. Vou até ele, até o Sheol, até o reino dos mortos. Então, a palavra Sheol aqui, ela pode ser tanto traduzida como sepultura, que é o lugar onde você vai ser enterrado, quanto a ideia mais ampla de reino dos mortos. Há também traduções que entendem em certos textos que Sheol se aplique à ideia de inferno, mas isso é muito difícil de ser provado no sentido exegético ali do texto, quando você estuda o texto. É muito difícil no Antigo Testamento você enxergar ali o Sheol como inferno propriamente. Se lhe a Benjamim, né, a Jacó aqui falando, se com Benjamim suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza ao Sheol. Mesma ideia. E o Senhor, 1 de Samuel, capítulo 2, 6, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer ao Sheol e faz subir.
Então, todo o controle é de Deus. É Ele quem faz com que alguém vá até o reino dos mortos. Então, Sheol é a maneira veterotestamentária de afirmar que a morte não acaba com a existência humana. Ok? Tanto o piedoso como o ímpio descem ao Sheol na morte, uma vez que ambos entram no reino dos mortos. E às vezes nós temos textos que traduzem como sepulcro. Vimos agora há pouco um texto que fala da sepultura. Ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca do Sheol se lavra e sulca a terra. Ok? Já falamos aqui. O Sheol com sentido de inferno, nenhum texto é claro nesse sentido. Agora, ainda no Antigo Testamento, veja aqui o Salmo 49. Nós temos dois salmos que, por serem similares, pelo menos no número, falam acerca da morte, são interessantes de nós lermos. Aqui não vai dar tempo de ler, senão a gente vai gastar muito tempo, mas é o Salmo 39 e o Salmo 49. 39 e o 49. E olha o que diz o 49. Tal proceder é a estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Ele está falando dos ímpios, né? Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, a palavra morte, que está aqui no versículo 14, eu não sei se vocês estão vendo, sim. Aqui o ponteirinho, né? Estão vendo aqui a morte, aqui é o Sheol. Então, a morte é o pastor dessas pessoas, desses ímpios, enquanto Deus remirá a minha alma do poder da morte. Então, enquanto uns vão ficar sob a morte, eu não. Eu serei liberto do poder da morte. Então, é a visão do estado intermediário do Antigo Testamento. Outro salmo, Salmo 16, versículo 8, diz: O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é um salmo que é aplicado ao Senhor Jesus Cristo, né? Entendendo que ele é um salmo profético, mas ao mesmo tempo fala também sobre a realidade de Davi. O Senhor não deixará a minha alma na morte. Então, a alma vai à morte, mas o Senhor vai fazer com que ela não permaneça nesse estado. Então, tudo isso mostrando essa realidade após a vida. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Então, a morte significa para o fiel, para o crente, para o homem que teme ao Senhor, essa plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. As duas passagens que acabamos de citar indicam que a esperança da libertação do Sheol para o povo de Deus já estava presente na época do Antigo Testamento. Então, eles tinham uma esperança de estar na presença de Deus e serem libertos dessa condição que é a morte que cai sobre todos os homens. Mas para aquele que teme ao Senhor, então existe uma esperança. Eu quero inclusive ler aqui, não está aqui no meu script, mas eu quero ler um texto da Bíblia, que é o Salmo 39, realmente. Eu mencionei aqui, eu acho que vale a pena a gente ler um trecho desse salmo. Veja que o salmo, né, o título que foi dado é A Vaidade da Vida. E aí ele fala: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Vaidade, sombra, prazo é nada, né? Tudo mostrando a realidade da fragilidade do homem. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Propósito. Qual é o propósito da vida? Para que serve a vida se a gente constrói e vai ter um momento que você vai deixar tudo aí para os outros
Às vezes vão ser herdeiros que vão brigar, se matar por uma herança. Às vezes serão pessoas que não merecem recebendo essa herança, dividindo o espólio. Então, diante dessa situação, o salmista pergunta: e eu, Senhor, que espero? O que sobrou para mim? E a resposta dele é maravilhosa: tu és a minha esperança. Queridos, se vocês um dia forem falar num velório, esse aqui é um texto maravilhoso, porque mostra exatamente essa realidade humana. Fragilidade da vida, né? O prazo da minha vida não é nada. Você pode ter vivido 90 anos, mas isso é pouco dentro da realidade da nossa existência. Passa como sombra, e aí você pergunta: e eu, Senhor, o que espero diante dessa realidade? E a resposta é: tu és a minha esperança. Muito bem, voltando lá ao nosso texto. A simples declaração acerca de Enoque já sugere essa ideia. A ideia da alma, né? Daquele que, na verdade, da existência, né, após a vida, desse estado intermediário, porque Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, se Deus o tomou para si, nós vemos que esse é o caminho de todos aqueles que pertencem a Deus. Deus o tomar para si. A diferença é que Enoque foi com corpo e tudo. Elias também. Então, existem 3 pessoas no céu, nesse lugar especial, com corpo. São Enoque, Elias e o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? A gente teve um texto, né, lá no Novo Testamento da transfiguração em que aparece Moisés e Elias. Podia ter aparecido Enoque. Enoque, não sei se ele não quis ir, brincadeira, né? Mas apareceu lá Moisés também. Não sei em que condição que Moisés apareceu, mas foram reconhecidos como tais. O Salmo 73, 24 diz, aqui é um salmo de Asaf: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E aí você fala: mas esse na glória é o na glória? Nós cremos que sim, porque o contexto desse salmo de Asaf é um salmo que fala sobre escatologia, porque ele vê o fim dos ímpios. O problema de Asaf é que ele não conseguia entender como que pessoas ímpias pudessem prosperar enquanto ele, um homem temente e fiel a Deus, estivesse passando por dificuldades. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, diz o Salmo. Então ele viu que os ímpios terão um fim, eles sofrerão o castigo de Deus. Enquanto que, e aí o versículo 24 aqui, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Então vale a pena viver uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência, mesmo sob sofrimento, mesmo que você venha a ser martirizado? Vale a pena, porque no final você é recebido na glória com o Senhor. E finalmente, rapidamente, o estado intermediário no Novo Testamento. O Novo Testamento, assim como o Antigo, ensina que o homem não é aniquilado na morte, mas continua a existir, seja no Hades ou em um lugar de felicidade, às vezes denominado paraíso ou seio de Abraão. Então, temos o Hades, que tem uma ideia parecida com Sheol, a ideia de um reino de mortos, lugar dos mortos, ou o paraíso ou seio de Abraão. Na maioria das vezes, a palavra Hades no Novo Testamento designa o reino dos mortos. Então, Atos 2:27, ele repete o que nós lemos já no Salmo: porque não deixarás a minha alma no Hades. Então, Hades seria uma tradução de Sheol. Hades é usado várias vezes no livro do Apocalipse. Vai ter gente que não vai tomar mais aquele suco lá, né? Hades ou Hades. Não sei se tem a ver alguma coisa, né? Ainda bem que não tem H. Em 1:18, Hades é retratado como uma prisão com portas. Cristo fala assim, né? Tenho as chaves da morte e do Hades. Então, do reino dos mortos. Em 6:8, o Hades é novamente descrito como em relação estreita com a morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Hades o estava seguindo. Então, o cavaleiro estava ali ceifando vidas, e atrás dele havia essa rede que era o Hades, pessoas do reino dos mortos. Em 20:13, o Hades é retratado como um reino que entrega seus mortos.
deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Existe uma passagem no Novo Testamento, porém, onde a palavra Hades é usada não apenas como designação do reino dos mortos, mas como uma descrição do lugar de tormentos no estado intermediário. A parábola de Lázaro e o homem rico. Então, nessa parábola, Hades é tratado como lugar de tormentos. Já tem um quê mostrando uma relação com o inferno mesmo. Aquele morreram, né? O texto em que Jesus faz a parábola, ele diz que morreu o homem rico, morreu Lázaro, e o homem rico foi para o inferno e Lázaro, né, foi para o Hades, para esse lugar, mas lá ele sofria tormentos, enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão. Então, o que a gente vai aprender aqui com esta realidade do homem rico? É que existe um lugar que é reservado para os ímpios enquanto eles aguardam a ressurreição do seu corpo. Eles já estão em sofrimento. É isso que nós vamos aprender nessa parábola. Alguém poderia dizer, mas é uma parábola, não podemos tirar doutrinas de parábolas, né? Não podemos ser dogmáticos, quando, na verdade, se trata de uma história criada para trazer algum tipo de ensinamento. Mas aqui, essa parábola não tem como ser aplicada de uma outra maneira, a não ser entender que o que Cristo estava dizendo, embora os personagens sejam fictícios, mas aquilo que ele estava dizendo é exatamente aquilo que acontece. Então, um resumo aqui do estado intermediário do Novo Testamento. As pessoas não saem totalmente da existência após a morte, mas vão para um reino dos mortos. Aqui a ideia não cessa, né, a sua existência, mas elas continuam no chamado reino dos mortos. Os ímpios deverão permanecer nesse reino dos mortos, tendo a morte como seu pastor, o que lemos lá no texto do Antigo Testamento, inclusive. O povo de Deus, entretanto, sabendo que Cristo não foi abandonado no reino dos mortos, tem a firme esperança de também ser libertado do poder do Sheol. Então, o povo de Deus é o povo da vida, é o povo que é vivo e continuará vivo. O Novo Testamento fala pouco acerca da condição dos ímpios entre a morte e a ressurreição, uma vez que a sua preocupação principal é com o futuro do povo de Deus. O texto mais claro sobre a situação dos ímpios após a morte é esse texto aqui de 2 de Pedro 2,9. O Senhor sabe como livrar os homens justos de provações e como reservar os injustos para o dia do juízo, enquanto continua a sua punição. Esse texto está numa versão um pouco diferente, mas a ideia é que eles já estão sendo punidos. E esse aqui é o texto mais claro acerca disso, 2 de Pedro 2,9, e que confirma a parábola do rico e Lázaro, quando mostra o rico lá em tormentos. O que ensina o Novo Testamento acerca da condição dos crentes entre a morte e a ressurreição? 3 passagens, rapidamente, gente. Estou de olho aqui no horário. Primeiro é o ladrão lá na cruz, o ladrão arrependido, que pediu, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou em teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse é um dos textos mais importantes, em que Jesus declara que aquele homem que tinha uma esperança, uma expectativa futura, ele percebe que Cristo, de fato, é aquele Messias esperado, mas pensando num reino lá na frente, quando ele voltar, eu quero participar disso. E aí Jesus, como que antecipa essa expectativa, como diz a palavra, né, que ele faz sempre infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Cristo, então, responde àquele ladrão lhe oferecendo algo inusitado, né, algo que ele jamais poderia esperar. Hoje estarás comigo nesse lugar no paraíso. Aqui você tem 2 outros textos que falam do paraíso, né? 2 Coríntios capítulo 12, que é aquela visão de Paulo que vai ao terceiro céu, paraíso, e Apocalipse capítulo 2 também, que faz referência ao paraíso, ao lugar onde tem aquela árvore da vida. Filipenses é o segundo texto, quando Paulo diz, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é um texto muito importante para mostrar que não existe essa coisa de sono da alma, né? Ficar dormindo, porque jamais Paulo poderia aqui dizer, olha, eu prefiro estar dormindo, né? Eu prefiro ficar na sepultura lá, imóvel, do que estar com vocês, do que ter que servir a Cristo, do que ter meu relacionamento com Cristo aqui, do que, enfim, viver a minha vida. Eu quero morrer e ficar, né, descansar em paz, né? Vamos dizer assim. Nós não vemos esse sentido em Paulo. Paulo quer estar com Cristo. A grande alegria de Paulo é pertencer a Cristo. Ele já tinha dito, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele quer estar com Cristo, e aqui ele diz que partir é estar com Cristo. E por isso é incomparavelmente melhor do que a vida, embora que a vida seja, a vida é Cristo, né? E o morrer é lucro. O terceiro texto é 2 Coríntios 5, em que diz assim, são 2 versículos que a gente tem que atentar. O versículo 1 que diz, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos na parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aí ele vai dizer lá no versículo 6, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Então, prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, novamente, essa realidade de deixar o corpo para habitar com o Senhor. E a mesma realidade aqui no versículo 1, que se a nossa casa terrestre se desfizer, e aqui é uma metáfora, né, para a nossa vida, nosso tabernáculo, temos da parte de Deus um edifício. A gente não sabe o que esse edifício exatamente representa. A ideia de estarmos, morada, né? Recepção, morada, estarmos com Ele. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, fechando, esse ensino deveria nos trazer grande conforto. Os termos da imagem de 2 Coríntios 5, 6 a 8, que é esse texto que nós acabamos de ler. Nossa vida atual é um estar ausente do Senhor, uma espécie de peregrinação. Então, é sempre essa visão escatológica do já e ainda não. A gente tem um gostinho de algo que ainda está para acontecer e que será muito melhor do que nós temos hoje. A morte para o cristão, entretanto, é um chegar em casa. Então, para nós, é estar na nossa pátria. É chegar finalmente no lugar aonde nós pertencemos. E o fim de sua peregrinação é seu retorno à sua casa verdadeira. Então, que possamos viver esta realidade, não temendo a morte, não desejando a morte, né, no sentido mórbido da palavra, da expressão, mas desejando a vida com Cristo e a vida eterna com Ele. Amém? Muito bem.